E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: vamos à casa do Senhor. Quero conversar com você à luz da palavra do Senhor nosso Deus sobre a importância de estar na casa do Senhor em louvor, em adoração. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E uma vez também o salmista diz, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É nesse lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então é importante estar na casa do Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, levar as nossas ofertas ao altar do Senhor. E Paulo, ele fala em Hebreus 10, 25, que não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, porque alguns deixam de congregar. Se você for analisar isso na prática, na experiência de cada um, a gente sabe que às vezes a pessoa se aborrece. Às vezes existe conflito na vida da igreja. Eu não vou dizer para você que não existe. Paulo chega a escrever, quando ele vai preparar o povo para a verdade da Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, 17, antes de entrar direto no assunto da Santa Ceia, ele diz assim: olha, quando vocês estão se reunindo, tem uma coisa para dizer, não é para melhor, mas é para pior, porque existem divisões. Aí está o problema. Aí está o motivo de algumas pessoas se aborrecerem, se entristecerem e muitas vezes, por causa disso, se afastarem da casa do Senhor. Aí alguns que se afastam, eles começam a inventar situações que não são bíblicas. Não é porque eu me aborreci na igreja que eu vou dizer que não precisa mais da igreja. Porque a Bíblia, ela vai falar, Moisés escreveu a respeito da liturgia do culto do Velho Testamento. Paulo, aqui mesmo nesse texto de 1 Coríntios, ele está orientando a igreja sobre a importância da reunião da Santa Ceia. Jesus falou sobre a casa do Senhor, casa de oração para todos os povos, a minha igreja. Aí fica essa pergunta: será que Moisés, Paulo, Jesus, eles estavam errados? E que os pregadores modernos é que estão certos? Os pregadores modernos aqui, alguns, né? Aqueles que andam dizendo por aí, principalmente nas redes sociais, que eu não preciso estar na igreja. Mas eu não posso deixar de me congregar, como é costume de alguns, quanto mais vai se aproximando o dia. Que dia? O dia do arrebatamento da igreja. Jesus não vai arrebatar o crente individual. Ele vai arrebatar a sua igreja, o corpo de Cristo. Aí, nessa pequena mensagem, eu quero trazer para você uma palavra do Gênesis, hein? Porque é no Gênesis o início de todas as coisas. Foi no Gênesis que começou a se falar de ofertas, a oferta de Abel e de Caim. Então, tudo isso é desde o princípio. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E lá em Gênesis 35, a Bíblia diz que Deus se revela para Jacó e diz assim para ele: levanta-te e vai a Betel e faz ali um altar ao Deus
que te apareceu na hora em que você fugia do seu irmão Esaú. Levanta é atitude. Levanta é posicionamento. Subir a Betel. Betel no hebraico, casa de Deus. Então Deus está falando para nós que temos que ter esse posicionamento de ir à casa do Senhor. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não deixe de congregar. Essa é a mensagem para dar uma oportunidade ao Espírito Santo falar ao seu coração. Se você ler essa passagem de Gênesis 35, Deus mostra isso. Levanta e vai à casa de Deus, ao Deus que se apareceu. Sabe como Deus se revela para nós? Através da pregação da sua palavra. Então nós vamos à casa do Senhor para adorar ao Senhor, para ofertar ao Senhor e para ouvir a palavra do Senhor. E a casa do Senhor é um lugar de oração, porque Deus falou com Jacó para limpar o povo, purificar o povo. Jacó agora já não era mais sozinho, ele tinha muitos filhos, ele tinha as esposas e as criadas, ele tinha os funcionários que o ajudavam, os camaradas de serviço do campo. Então ele já tinha um grupo considerável, aproximadamente 70 almas. Era uma pequena congregação. E Deus mandou ele fazer uma purificação. Aí eu quero chamar a sua atenção para essa verdade. É na igreja que existe o discipulado. A pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e ela precisa conhecer a verdade que liberta, largar os ídolos, largar as práticas malignas do mundo. E como ela entende isso, vive isso? Através do discipulado na igreja. O estudo que prepara para o batismo, a ministração de libertação. Então tudo isso é na vida da igreja. A pessoa aceita Jesus através de um culto na casa, uma campanha evangelística, a igreja. Essa pessoa vai ser discipulada, doutrinada para ser batizada na igreja. Por isso, o Espírito Santo quer deixar bem claro a importância de estar na igreja, de ser igreja. Mas tem algo aqui nesse texto que é muito forte. Jacó, quando está falando para os seus, ele diz que vai fazer esse altar ao Deus que lhe ouviu na hora da sua angústia. Por isso Jesus fala que a igreja é casa de oração para todos os povos. É na igreja, nos cultos de oração, nos momentos de ministração, que nós deixamos a nossa angústia, a nossa aflição no altar do Senhor. Por isso a Bíblia diz que temos que orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, interceder uns pelos outros, levar a carga um dos outros. Se você ler essa expressão, um dos outros, no Novo Testamento, vai aparecer muitas vezes. É a igreja, a comunhão, a oração. É lá que muita gente, você percebe, a pessoa nem conta, mas no momento do apelo para a oração, muita gente vai ali no altar com lágrimas. É a família em crise, são problemas emocionais, problemas espirituais, problemas econômicos. Então a igreja é o lugar aonde o povo se reúne e ali é um altar coletivo.
Não que você não possa e deva ter o seu altar individual, que é o seu quarto de oração. Mas o Espírito Santo quer falar isso ao seu coração. Por isso o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade da igreja é algo sobrenatural. Aí eu entendo que algumas pessoas, por causa da unidade, quando é quebrada, fica aborrecida, fica magoada, fica ressentida. Salomão fala que o coração ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade, mas isso não é motivo para inventar essa mentira, essa heresia, que não precisamos ir à igreja. Se uma família cristã tem um jovem que vai se casar, vai casar aonde? Se um ente querido da vida da igreja, da família cristã, falece, quem vai fazer o culto fúnebre? Os novos convertidos que vão ser batizados. O doente que está no hospital, como Tiago diz, chame os presbíteros para ungir com óleo. Então a igreja não salva, é verdade, mas a igreja é o lugar dos salvos. E a gente precisa ter essa verdade que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não pode ser uma imposição, não, deve ser um ato de alegria. Por isso Deus falou: Jacó, levanta e vai a Betel. Faz um altar ao Deus que se revelou. O Deus que se revelou para nós hoje é Jesus, o Cristo. E nós somos o corpo de Cristo, o edifício de Deus. Tudo isso são os ensinamentos de Paulo. Ei, Paulo estava errado? Então pare e pense. E muito mais Deus vai falar ao seu coração. Principalmente para que possamos participar da Santa Ceia com entendimento. Paulo diz que quando nós participamos da mesa do Senhor, sem discernir o corpo de Cristo, a Bíblia diz, Paulo ensina, 1 Coríntios 12, Cristo é o cabeça e nós somos membros, cada um tem a sua função. Então temos que ter esse entendimento, precisamos viver essa verdade e participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia, em unidade e em santidade. Aí vamos declarar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero estar na casa do Senhor em louvor, em adoração. Eu quero levar a minha oferta ao altar do Senhor com alegria, porque Deus só abençoa aquele que dá com alegria. Existe abuso com relação a isso? Existe. Mas o erro de um não justifica o erro de muitos. A verdade é que Deus estabeleceu a igreja. E Jesus disse que as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu sei que às vezes tem os problemas, família tem problema, equipe de trabalho tem problema, tudo na vida tem problema. Mas a igreja é a casa do Senhor, é o edifício do Senhor, é o corpo de Cristo, lugar da sua habitação. Que possamos receber essa palavra como Jacó recebeu e tomar essa atitude de se levantar e estar em Betel, casa do Senhor, e fazer ali um altar de adoração ao nosso Deus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.